Abra sua Bíblia em Salmos de número 23. Salmos de número 23. Tá. Então, a bondade de Deus nos convence ao tema de hoje. No verso 6 diz: sei que o quê? Todos os dias da minha vida. Amém. Na versão NVI diz: sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Outras versões dizem: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, né? E no contexto de nova aliança em Cristo Jesus, nós voltamos, né, à casa do Senhor. Nós voltamos à presença dele. Então, falar sobre misericórdia e bondade é algo que nas entrelinhas nós precisamos observar bem, tá? E precisamos analisar algumas coisas que são importantes para nós. Esse salmo para alguns pode parecer: eu já leio sempre, todos os dias, né? Eu sempre estou lendo o salmo, ou por sabermos esse salmo, a gente não volta lá. Mas eu gosto de ter uma prática, já compartilhei essa prática com os irmãos aqui da igreja, chamada Lectio Divina. Quando você vai ter seu tempo devocional com o Senhor, não fazer uma leitura só do modo, né? Pegar, ler o versículo, o capítulo que você tem do seu objetivo, mas fazer uma leitura com pausa, com oração, meditar novamente no que está sendo falado, né? Buscar compreender o que Deus quer falar ali, através daquele texto, para a nossa vida, naquele dia. E esse cântico de Davi, quando ele diz que sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu gosto de, nos momentos, João Paulo, da minha luta diária, dos meus enfrentamentos, recitar trechos da Bíblia ou canções, mas orar a palavra, recitar a palavra, exercita o nosso homem interior que está em conexão com Deus, que está buscando a leitura bíblica e etc. Mas liberar essa palavra: eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E é isso que o crente tem que ter, essa perspectiva, né? Ver, enxergar isso, acreditar e caminhar debaixo dessa verdade, de que a bondade e a misericórdia do Senhor estão te seguindo. Aí você pode dizer: poxa, mas deu tudo errado hoje. Como é que a bondade e a misericórdia está me perseguindo num dia mau? Está assim. O problema é que, como eu falo muitas vezes, o diabo nos cansa com tribulações, e a gente só foca na tribulação, a gente não enfoca no enredo que existe. Eu já contei esse testemunho, um pastor que nós conhecemos, Daniel Alfa. Ele estaria num avião da TAM que caiu alguns anos atrás. Ele estaria naquele avião, ou seja, ele seria a estatística de todo mundo que morreu. E um dia ele, dentro do aeroporto, quando ele vai entrar no avião, quando ele põe o pé para subir as escadas, o Senhor fala com ele: não vá, volte. Irmãos, eu faço essa pergunta para mim e para você:
diante das perspectivas, diante do dia a dia, diante das situações, será que nós teríamos a coragem de obedecer a Deus? Se, porventura, por exemplo, no seu dia a dia, esse homem de Deus aqui é meu pai, acabou de chegar, pastor Reginaldo, seja bem-vindo. Minha mãe, irmã Edna, minha irmã Gabriela, estão chegando aí. Então, se às vezes no nosso dia a dia, vou trazer um pequeno exemplo, quem aqui já viveu isso? O Espírito Santo me disse um negocinho e eu não obedeci. Quem aqui já passou por isso? E eu vou dizer que não é algo estrondoso, não. Eu estou falando de uma chave, de um esquecimento de um equipamento. Você vai viajar e colocar alguma coisa na mala, você lembrou, foi lembrado e você diz assim: eu não obedeci o Espírito Santo. Mas reflita aqui comigo. Esse pastor estava indo para uma viagem. Ele é um cientista. O Daniel Alfa foi cientista da NASA, um cara muito conhecido, renomado. Mas uma coisa que nós convivemos com ele é um homem cheio do Espírito Santo e um homem muito obediente a Deus. E ali, quando ele ouviu o Espírito Santo falar com ele, ele voltou. Ele estava subindo as escadas do avião, ele voltou. Quando ele volta, quando ele chega na empresa, no escritório, o povo tomou um susto muito grande, porque pensava que era um fantasma dele. Porque as pessoas estavam ali se deparando com um homem que era para estar morto, porque o avião tinha acabado de cair, centenas de pessoas morreram e ele estava vivo. Deu tudo errado para aquele homem naquele dia, mas o tudo errado era Deus preservando a vida dele. Quando Deus está preservando a nossa vida, coisas dando errado. Essa semana aconteceu uma coisa bem interessante. Estava tendo um aniversário de Letícia e tal. E eu vim na igreja, eu tive que vir aqui 3 vezes para pegar coisas que eu sou acostumado a pegar. Na segunda vez que eu vim, eu disse: Deus, não me deixe esquecer mais nada não, que eu acho que eu estou meio abestalhado hoje, não sei o que é, que eu estou esquecendo coisa. Mas eu esqueci a 3ª vez. Um cabo para ligar o negócio lá. Eu disse: não acredito nisso não. Mas quando eu cheguei aqui na porta da igreja, eu entendi por quê. Tinha um mistério de Deus. E tinha uma situação. A gente vai ajeitar aqui a lâmpada lá de fora que fica ligada. Ela queimou. E uma pessoa em situação de rua viu e estava deitado aqui nessa marquisezinha bem pequena, né? Só que aqui, como a gente tem uma ronda que cuida das empresas que estão aqui em redor e das casas, às vezes você olha para a pessoa e diz: não, rapaz, o bichinho. Não, mas os bichinhos estão com faca, alicate e ali tudo escuro. Você não sabe. A gente tem que ser sábio como as pombas, mas também prudente como as serpentes, né? Então, ali escuro, o cara vai só batendo e ninguém vai vendo. Não sei, gente. Arrombamento tem todo dia, toda semana. Um lugar vulnerável, né? E eu disse à minha esposa, quando eu cheguei lá, e mesmo nessa pressa, né, de levar as coisas, a festa está acontecendo e tudo para começar, eu disse: eu vou manter a sobriedade, porque eu sei que Deus vai me direcionar. Tem alguma coisa errada ou para acontecer, Deus vai evitar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a bondade e misericórdia, declarar que a bondade e a misericórdia do Senhor está nos seguindo, é direito de todo crente dizer e viver essa verdade. Agora, qual a nossa perspectiva? Eu falo de: será que eu estou enxergando a bondade e a misericórdia de Deus na minha vida? Ou eu só enxergo a bondade e a misericórdia de Deus na minha vida quando tudo vai do jeito que eu quero? Quando tudo acontece, aí a pessoa: meu Deus. Sabe o que é interessante? É que as nossas declarações na internet, né? Estamos bem, estou melhor do que eu mereço, e não sei o que lá e tal. No dia mal, a pessoa tem orgulho até de pedir oração. Irmão, hoje eu não estou bem, orem por mim.
Pode, irmã, vem aqui. Um breve testemunho, breve mesmo, pequenininho, é porque ele falando sobre isso, de a gente não compreender as coisas que acontecem ou deixam de acontecer. Eu me lembrei de algo que eu não cheguei a compartilhar aqui com a igreja, mas ano passado, eu acho, desde o ano passado, tenho passado por uma série de mudanças lá na empresa, e pessoas sendo demitidas, outras sendo promovidas, e uns cargos novos aparecendo, e eu havia me candidatado a um cargo para uma promoção. Compartilhei até com meu sogro, minha sogra, eles vinham orando por isso também. E eu estava empolgada porque era quase que certo de dar certo. Porque era promoção dentro da empresa mesmo, não ia abrir para fora. Poucas pessoas tinham se inscrito. E aí eu estava viajando de férias e me inscrevi. E na volta eu fui fazer essa entrevista. E conversei, a gestora já era minha gestora, então eu conversei abertamente com ela. Não tive nervosismo nem problema nenhum. E estava certa que essa promoção sairia. Mas, para minha surpresa, uma outra pessoa foi promovida e eu fiquei chateada, assim, muito triste, porque para mim era tudo certo, eu orei muito, pedi muito a Deus para que isso acontecesse e não aconteceu. E a minha primeira reação foi sim reclamar, foi ficar triste, foi me aborrecer, questionar a Deus porque não aconteceu e passou-se. Quase um ano depois, essa promoção, esse cargo que abriram, eram 2 vagas. E depois que passou alguns meses que esse cargo existia, viram que não havia mais necessidade de ter esse cargo e o cargo foi descontinuado. E aí eu fiquei, poxa, se eu tivesse sido promovida, quem teria sido demitido era eu. O cargo simplesmente foi descontinuado e quem estava naquele cargo foi demitido. E Deus não permitiu que eu passasse por isso. E meses depois, eu acho que 2 meses depois que esse cargo foi descontinuado, Deus abriu uma porta dentro da mesma porta que eu estava. Sem que eu precisasse fazer absolutamente nada. Eu não passei por entrevista, eu não precisei conversar com ninguém. Eu estava num dia normal do meu trabalho, eu fui chamada na sala do meu gestor e ele disse assim, quero conversar com você, o coração já vai acelerando. Eu disse, meu Deus, é minha demissão, né? A gente já pensa logo no pior. E aí ele disse assim, vimos em você um potencial que... Aí começou a falar algumas coisas, tal, não sei o quê, e a gente queria dizer a você que você foi promovido. E aquilo foi assim como um bálsamo na minha vida, porque onde tantas pessoas tinham sido demitidas, eu não esperava, porque na minha cabeça eu não merecia aquilo, não é nem assim pelo fato de merecer, eu achava que eu não estava... Ele já estava lá na frente enxergando o que iria acontecer e me resguardou, me preservou para que no momento certo eu fosse promovida. E isso eu posso dizer assim com muita alegria, porque foi algo que me fez perceber que eu estou viva, estou acordada ali, tem alguém que está me vendo, o Senhor está me vendo, e Ele abriu a porta para mim e me promoveu. E eu glorifico demais o nome do Senhor e aprender mesmo, entender que há um tempo para todas as coisas. A bondade dele de verdade nos segue. Aleluia. Glória a Deus. É assim que o Senhor faz, né? É assim que nós podemos declarar isso, que a misericórdia e a bondade do Senhor está nos seguindo todos os dias da nossa vida. Então a misericórdia de Deus, ela abre os nossos olhos. Abra em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Todos acharam? Vamos ler.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus, ele abre os nossos olhos para podermos compreender essas dimensões do Espírito Santo, essas dimensões da graça de Deus, como nós estamos aqui estudando e meditando nessa manhã. A misericórdia dele abre meus olhos para eu enxergar. Ele me ama. Só que nós precisamos tomar posse desta palavra, do amor de Deus. Ah, mas eu errei, eu pequei. Sim, quando ele subiu na cruz, ele sabia de tudo isso. Ele sabia das tuas dificuldades, do quanto Edinaldo, do quanto Neto, Pamela, Gabriel, do quanto Cauã, de quanto o irmão Elson, todos nós, ele sabia quando nós iríamos pecar, como disse o salmista. E uma coisa bem interessante é essa revelação salmística disso. Alguém que estava em contemplação com o Senhor, de dizer, ele sabe. Irmãos, não tinha tecnologia. Vocês têm noção de pensar sobre isso? Não tem a tecnologia de hoje, que você bota um laser na sua cabeça, você consegue ver microfocado o couro cabeludo e etc. Ele disse, o Senhor sabe até os cabelos de toda a minha cabeça. Ele tem contado meus dias tudo. Como é que eu vou me preocupar diante de um Deus que sabe? Então descansar, entregar. Então por isso que a misericórdia dele abre meus olhos. Eu vejo o seu amor e o seu cuidado no meu dia a dia. Eu vejo nós vemos o cuidado de Deus quando você precisa ir para um médico, quando você está sem solução. Por exemplo, domingo passado nós oramos pelo pai de Meline, que está enfrentando um câncer, seu Alfredo. Coloquem ele em oração. Mas clamamos aqui por várias pessoas doentes, e o médico disse assim, ele vai entrar numa quimioterapia, mas a gente está com medo, porque ele já está bem debilitado, teve um quadro de anemia, isso pode piorar a situação dele, pode vir a óbito. Essa era a verdade e o quadro. Mas para a glória de Deus, deu certo. E a mensagem que eu recebi dele, disse, os médicos falaram que estacionou. Ele disse, eu tomei posse, eu estou curado. E um dia um homem, que já foi arrogante com a fé, hoje eu ouvi o áudio dele, ele dizendo, meus filhos, amem esse Deus. Amem esse Deus, ele é maravilhoso. Irmãos, não tenha necessidade, eu e você, de passar por circunstâncias para aprender a amar a Deus. É na alegria ou na dor. A gente tudo pode porque ele nos fortalece, é na alegria ou na dor. Mas nós vivemos, momentos da nossa vida que a gente acha que é eterno, nessa terra presente. Achamos que vamos viver, e a arrogância, a nossa petulância. Tem um corte de um vídeo que eu vi esses dias, de uma humorista, e ela é cristã, mas não é cristã evangélica. Ela diz que o primo dela casou com uma mulher crente. Ela disse, gente, mas era aquelas crente demais, aquela que tudo dela é bom, tudo dela dá certo, e a gente sempre esperava um podre dela para poder passar na cara dela. Mas ela disse, ela é mulher de Deus, ela nunca deu testemunho mal mesmo para ele. Vê que coisa interessante, a mulher está exaltando o testemunho de um crente, diante de uma rede de rádio nacional, que tocou várias pessoas, e disse, existem crentes de verdade. Que ela disse, a gente esperava que aquela mulher caísse, para a gente dizer, está vendo? É só uma capa. Esperava um erro, alguma coisa, porque todo mundo acha que ele pode errar quantas vezes for, mas o crente não pode, porque se tornou uma super pessoa. Não, nós temos o Espírito Santo. E aí, chegou para essa jovem, e ela até disse uma coisa bem interessante, no
no auge da minha petulância, nos meus 20 e poucos anos, a menina chegou para mim querendo me ajudar e disse: olha, tem uma irmã lá na igreja que ela ora para Deus dar marido. Você quer? Aí ela disse: eu achei uma ofensa tão grande que aquela mulher disse para mim. E falei: se você tiver uma irmã lá que ore para passar em concurso, eu quero. Aí ela silenciou. Ela disse: toca para 15 anos depois, eu concursada, estabilizada, e pergunto: aquela irmã ainda está viva? Porque no auge da sua petulância, não quero não. Mas depois de 15 anos, estabilizado, tendo seu dinheiro e tudo mais, mas tem uma realização que falta. O que eu quero dizer com isso? O amor de Deus abre os nossos olhos para enxergar também quando nós somos arrogantes, quando nós somos petulantes. Valorizar o que você carrega não é menosprezar até aqueles que lhe perseguem. Eu costumo dizer isso: a melhor resposta para alguém intolerante é o silêncio. Quando a pessoa vem: ah, pastor é ladrão, fique em silêncio. Eu vou discutir o quê? Uma mente necrosada, uma pessoa voltada para a carne, não conhece o evangelho, não conhece a igreja. Mas os irmãos sabem o que é. Os irmãos sabem o que é a igreja, os irmãos sabem o que é ter necessidade e ver a igreja socorrer. Os irmãos sabem quando é estrangeiro de outro lugar, vem para uma igreja e é acolhido. Nunca vira aquela pessoa, mas quando chega na igreja é abraçado pelos irmãos, de: eu estou aqui para te ajudar, o que é que você está precisando, não é, irmão Daniel? É outra coisa. Você vem de outra cidade, de outro estado, e você é acolhido. Esse é o papel da igreja. Aí alguém vem: ah, porque é tudo assim, é tudo assado. Não, nós respondemos em amor. No Rio Grande do Sul, quando teve aquela tragédia, a primeira a entrar na linha de frente foi a igreja. Vários templos ficaram meses fechados para servir de abrigo para as pessoas. Aí eu te digo, o artista famoso, Luana Piovani, essa semana, ela não tem índice moral nem para ela mesma e para os filhos, mas ela acha que tem, e a gente tem pena e misericórdia. Ela disse: os evangélicos é o pior ser humano que existe. Mas eu lhe garanto, se ela estiver numa sarjeta ou no meio da sua riqueza e precisar de um crente, ele vai lá ajudar. Às vezes vai encontrar esse crente, sabe aonde? No hospital, no leitinho de cama, aquela enfermeirazinha que é boa para aplicar, aquela irmã crente que é boa até para aplicar a injeção, tirar sangue, fazer acesso, porque ela faz com amor. Vocês estão entendendo que o evangelho é tão expansivo, entra em tudo, até nisso, até nessas coisas. Eu já vi relato de pessoas que tinham muito dinheiro e quando morreu, deixou a herança para os empregados, porque a família abandonou. Mas está ali os empregados juntos, as pessoas ajudando, e muitas vezes desses empregados tem uma irmãzinha da igreja, irmãzinha que pega 2 conduções para chegar lá e servir, mas está dentro daquela casa, fazendo, servindo e juntando o melhor investimento que pode ser feito, aonde a traça e a ferrugem não corrói. Amém? Juntando tesouro nos céus com ato de justiça. Eu admiro muito as pessoas que trabalham na saúde, cuidadores de idosos, porque a família abandona logo. A família vai só para tirar selfie. Ai, meu papai, minha mamãe, amo tanto, vai limpar o cocô, xixi. Olha, não abandona uma viagem pelo pai e pela mãe. Nível de desonra terrível. Mas a Bíblia diz que à medida que eu medir, eu vou ser medido também. E o que eu planto, eu colho. Então, no dia da minha resposta, não se ofenda com o que acontece.
Tem gente que passa a vida também fazendo só besteira. Aí quando envelhece, ela esquece. Não, rapaz, eu sou uma pessoa tão boa, tu é bom hoje. Porque tu não tem saída. Se tu não for bom, não tem ninguém para cuidar de tu. Tu não tem mais dinheiro, tu não tem mais vigor. Estão entendendo? Isso é uma reflexão para todos nós, porque nós estamos em vida ainda, e amanhã você pode ser alguém que se acidente e vai precisar de ajuda. Então engula o orgulho. O amor de Deus, a misericórdia dele me faz enxergar essas coisas. Às vezes eu estou lá na casa da minha sogra e ela mora com a sua sogra, né? E às vezes me parte o coração porque todo mundo come e deixa ela lá sozinha, velhinha. Eu entendo, gente, tem um dia a dia, todo mundo e tal. Mas os agregados que não estão todo dia, os que vão para tirar foto, deviam ficar lá. Ah, que ela demora a comer, então dê, limpe, fica ali. Mas essa é a maior prova social do Espírito Santo, para mostrar onde o coração de todo mundo está. Todo mundo come, se levanta, vai cada um para o seu canto, senta lá e pronto. Aí como ela é bem velhinha e ela não vai lembrar de coisas de agora, eu começo a conversar com ela sobre coisa bem antiga. Isso aí, dona Maria, me conta aí sua história. Eu já escutei 10 vezes, 20. Mas é o único momento que a coitada tem uma lucidez e lembra, ah, meu filho, assim, 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 quando eu trabalhava, não sei o quê. E aí ela vai contando a história de vida. Eu disse, olha, ela foi adotada, né? Eu disse, você é uma mulher muito abençoada. Você foi uma mulher muito abençoada e tal. E eu vou conversando, trazendo memória para ela. Porque a misericórdia de Deus me faz enxergar em amor. 1 João capítulo 4. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que significa propiciação? É reconciliar, foi para aplacar a ira divina e obter o perdão. A propiciação, Ele aplacou, Ele tomou sobre si a ira de Deus para obter o perdão para a minha vida e para a sua vida. Tem coisa mais valiosa do que a salvação de alguém? Hoje em dia, as pessoas estão assim, não tem mais milagres. A gente não vê expulsão de demônio como há 20 anos atrás. Queridos, não há milagre maior do que a salvação de alguém. Não há milagre maior do que a salvação de alguém. Porque o milagre físico não faz permanecer a pessoa em Cristo. Não faz. Abre portas, comove. Deixa eu te perguntar, você já teve milagres na sua vida? Não já teve? Físico, de cura e tal. E você parou de pecar por conta disso? Você parou de ter desejo mal por conta disso? Não. Mas o Espírito Santo que habita em você te trouxe a consciência de pecado e te mostrou o verdadeiro caminho. Dos 10 leprosos, só um volta para agradecer. Está um grande retrato na Bíblia, que não é a questão de milagre, aquela coisa expansiva e etc e tal. Não, é bom, amém. Acontece ainda, principalmente em contextos de países, localidades, aonde não tem acesso à saúde. Acontece, a gente escuta muito da África, a gente escuta muito de países perseguidos, a gente escuta muito milagre ainda do Brasil também, mas o maior milagre, queridos, é a salvação, é encontrar com Jesus e Ele tirar esse campo dos seus olhos, como o Lenin estava testemunhando aqui, da sua vida, da transformação que vem da sua vida, presa no centro espírita durante anos. Hoje ela contempla a salvação de quase toda a sua família e seus parentes.
quando chegaram aqui na igreja, aí veio do contexto de vida muito ativa, né, na igreja, servir, tal, aí veio para cá, Deus desacelera um bocado de gente aqui, desliga o motor, aí o pessoal fica logo, pastor, sei não, será que eu morri? Será que essa igreja não presta? Não, irmão, Deus está desacelerando você, porque se tu for olhar, a tua casa precisa de Jesus, e tu às vezes é muito testemunho fora, mas pouco testemunho dentro, é muita tolerância para fora, e pouca tolerância para dentro. No ano passado ela estava celebrando com todos os irmãos dela, um tempo de perdão, de liberação de perdão, de cura, de restauração, aonde Deus tem feito coisas na vida da família dela de forma transformadora. Muitas vezes Deus coloca o freio, desacelera, porque Ele quer coisas completas na nossa vida. Tem gente que é muito ativista, se tirar o serviço, tira o crente. Ele não sabe adorar, ele não sabe servir na igreja, ele não sabe ser servido pelos irmãos, ele não sabe conviver se não for fazendo alguma coisa. Por isso que algumas pessoas chegam aqui, eu digo, calma, vai acontecer, sente no banco aí. Eu não sei nem como é que você senta no banco, mas fica se coçando para servir. Eu entendo, a gente que é acostumado a servir, é assim também, só que eu quero que você sirva na vida ordinária. Tenha esse mesmo prazer de servir no domingo, de ser visto, de ministrar pessoas, mas tenha esse mesmo prazer de sentar no banco e ser ministrado por alguém. De sentar no banco, abraçar seu irmão, orar junto com ele, se importar com a demanda do irmão. Hoje é muito fácil, igrejas muito grandes, centenas de pessoas, você não sabe quem é ninguém, vive na sua panelinha ali no seu grupo. Quero servir dia a dia. Seja o melhor mecânico possível, seja o melhor construtor possível, seja a melhor atendente possível, seja a melhor dona de casa possível, que vai preparar homens, mulheres, para ser uma bênção na sua geração. Entende? Mas eu só consigo enxergar isso por conta do amor de Deus. Ele abre os olhos. Nisso consiste o amor. O versículo aqui, João está dizendo uma coisa muito importante. Nisto consiste o amor. O amor consiste, ou seja, ele é feito, ele é produzido, ele é resumido em quê? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Não existe um gap aqui de distância. Ele nos amou e envia o seu Filho em nosso resgate. Essa premissa, essa verdade precisa estar em nosso coração dia após dia, para que nós não venhamos esquecer desse amor. O amor, a misericórdia de Deus abre os meus olhos para a provisão. Filipenses 4:19, abra aí na sua Bíblia. Filipenses capítulo 4. Versículo de número 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Algumas versões diz todas as minhas necessidades. Na riqueza de Deus eu tenho o suprimento das minhas necessidades. Muitas vezes Deus nos leva para um contexto para a gente compreender até para a gente entrelinhas. Ele nos leva para esse contexto para compreender as entrelinhas. Como assim? Deus quer que você compreenda o cuidado dele em coisas mínimas para a sua vida. Como nós falamos sobre o cabelo da cabeça,
Ele sabe todos os cabelos que nós temos, até dos carecas, porque Deus sabe que está lá dentro, o folículo está impedido. Ele sabe que agora o irmão Daniel tem pouca telha. O Senhor sabe de tudo. E por saber de tudo, tem entrelinhas e mínimos detalhes que nós somos supridos e cuidados. E a gente precisa celebrar essas coisas. Porque senão a gente vai se tornando frio para a bênção de Deus. A gente olha a Deus como obrigado a me abençoar. Tem gente que usa muito disso, né? Eu dei, meu irmão. Eu investi no reino. Deus tem a obrigação. Leni estava lendo aqui no momento de oferta. A palavra diz que Deus ama o que dá com alegria. Aí as pessoas vão dizer assim: eu não estou alegre, eu não vou dar. A alegria não é sobre você estar alegre, é sobre compreender o que é dar com alegria. Dar com alegria é compreender que eu tenho um Deus supridor, que não deixa faltar nada, e que Ele é multiplicador até da minha pouca semente. Mas eu não posso deixar de dar semente porque é pouca. Eu preciso dar a semente, porque é da onde flui o rio de vida. Aquela mulher viúva é muito poderosa, irmão. A leitura daquilo ali, ela deu o que possuía para sobreviver. Ela estava dando com alegria. Se ela estivesse com tristeza, não importa se existia um pouco de tristeza. Ah, pastor, mas poxa, irmãos, com certeza, acredito eu, que ela deu com alegria, pelo fato de que ela deu o que possuía para sobreviver, na esperança de que Deus é galardoador dos que buscam, na esperança e certeza de que Deus é multiplicador, mas não de que ela ia chegar e dizer assim: o Senhor é obrigado. Isso são gatilhos humanos para convencer as pessoas a dar, porque o ser humano, ele é manipulável e muitas vezes avarento por natureza, porque ele é muito movido à barganha. Eu lembro de um irmão que estava contando um testemunho um dia desse, que lá em São Paulo, que ele disse: cara, eu e minha família demos a maior oferta que a gente já deu na vida. E por ouvir muitos testemunhos de pessoas que dão ofertas e recebem algo de Deus, disse: agora vai ter uma virada de chave. Virou a chave, meu filho, é o contrário. Porque a intenção do coração, a intenção do coração, eu só cobro uma coisa a Deus: quando Ele me usa para dar uma palavra e quando demora a acontecer na vida da pessoa. Aí eu disse: ei, bora aí, viu? Eu estava umas semanas atrás lembrando de uma palavra que eu dei a uma colega, uma amiga. Disse: e aí, Espírito Santo, a mulher não engravidou ainda não, viu? Já vem de anos aí tentando engravidar, o Senhor me usou. Só tem um ano, eu sei. Eu não sei quantos profetas tu já usou, mas olha, não me deixe no vácuo não aqui. Vou orando. Semana passada ela veio aqui e nos deu a notícia de que está grávida, para a glória de Deus. Mas eu cobro. Lembro de Cássia, Regina, lá da igreja, quando Deus me para dar uma palavra que ia converter o marido dela. Eu era jovem e eu cobrei o Espírito Santo. Uma vez no culto eu olhei para ela assim, eu disse: Senhor, cadê o marido da irmã? O Senhor falou que ia salvar o marido dessa mulher. Olha. E é um homem de Deus hoje. Serve ao Senhor. É diácono, né? Homem de Deus. Um homem que passava na frente da casa dele, som alto, cheio de maconheiros, amigos da filha dele. Só Jesus na casa. E hoje é uma casa de adoração a Deus. Eu só cobro de Deus essas coisas assim, né? E às vezes umas promessas também. Prometeu de Jesus, que prometeu foi o Senhor. Lembre de mim, viu? Se esqueça não. Aquela palavra era para quando? Trabalhamos com datas, né? Só que Deus fala e não diz a data. Mas o Senhor é bom em todo o tempo. A sua misericórdia me faz enxergar que a provisão dele não se aparta. Crente, pare de andar sem convicção da provisão de Deus. Não podemos. Tem gente que é triunfalista. O que é o triunfalismo? Olha, vai dar tudo certo, viu?
creia, vamos, porque tem que acontecer, você é filho de Deus, você é filha de Deus, Deus te fez para prosperar, aquela conversa toda, e o cara fica ali, aí só dia mal, só circunstância. Por que dia mal e circunstância? Porque é no deserto que a gente é moldado. O ser humano tem uma parte caída, está sendo revestido de uma graça, mas ainda não fomos revestidos de toda incorruptibilidade, só no dia do Senhor. Então o ser humano é mau, ele pensa coisas más, nós desejamos o que é mal. Romanos 8, Paulo explica muito sobre isso, e nós nos pegamos. Você pode não ter o pensamento sexual de alguma coisa, mas você pode ser maledicente, está falando mal de alguém, está falando mal de alguém da sua família, e o Espírito Santo, muda aí, vamos mudar a linguagem, vamos mudar a declaração. Está entendendo? Ah não, Senhor, porque falam mal de mim. Estão falando mal de você. Vamos analisar duas coisas. Estão dizendo a verdade? A gente nunca para pensar nisso, né? Estão só falando mal de mim, mas estão dizendo a verdade ou é mentira? Não, é mentira. Então estão falando pelo que há em você. Então continue amando e expressando. Ignore, como diz Letícia. Mas eu não posso esquecer a misericórdia de Deus. Eu não posso esquecer que na misericórdia dele eu tenho provisão. Eu tenho fidelidade de Deus. E além de ter provisão, eu tenho um Deus que é fiel. Diga, o meu Deus é fiel. Em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja que coisa. Ele não dá provação que não seja humana. O que ele está querendo dizer? Algo natural, do curso da vida. E segundo, que você pode suportar. Deus te deu, sabe que você pode suportar. Ele diz que nós não vamos ser, Deus não permitirá que sejamos atentados, né? Sejamos tentados além das nossas forças. E juntamente com essa tentação, Ele traz o que? Livramento. Veja que coisa estranha. Deus me permite vir uma tentação para me livrar. Me livrar do quê? O que Deus está me livrando com um problema? Ele não está livrando de um problema de hoje, Ele está te livrando de um problema de amanhã. Te dando sabedoria para o comportamento que você precisa ter amanhã. Muitas vezes até uma queda, ela é dentro da provisão de Deus. A expressão do seu amor para frear o seu lado humano caído e não permitir que você vá para o inferno. Porque senão você não reposiciona a rota. Estão entendendo? Porque a pior coisa que existe no ser humano é quando a gente está altivo de coração, orgulhoso. A gente acha que pode. Sabe? Uma das coisas que meu pai me ensinou muito é: tenha amizade com as pessoas que ninguém quer ter amizade. Os porteiros. Que quem manda no negócio são esse povo mesmo. É porteiro, faxineiro. A terceira pessoa depois de ninguém. Nem a enfermeira-chefe, essas coisas todas, são as técnicas. Porque é aquela que vai aplicar o remédio em tudo, te cuidar, te limpar. O médico entra, dá o diagnóstico, diz para seguir o caminho. Muitas vezes o médico dá um diagnóstico errado e a técnica, por ter experiência e lidar todos os dias com a recuperação, ela já salvou muitos pacientes. Meu pai sempre diz uma coisa: calce as sandálias da humildade, que é importante mesmo para nós. Sabe por quê, queridos? A gente se acostuma muito bem com o glamour. A gente se dá muito bem em ser paparicado. A gente se dá muito bem em ter abundância. Mas a gente se dá muito mal quando Deus começa a mexer as coisas, a tirar coisas. Você está preparado para Deus tirar coisas de você?
Aí você vai dizer, não, Deus, eu não estou preparado. Não é sobre estar preparado. Aqui a palavra não diz que é sobre estar preparado. Você entendeu isso? Peguei você agora, né? Aqui não diz que é sobre nós estarmos preparados. Ele diz que não vai nos dar pressões, tribulações que a gente não pode suportar. Ele sabe que você suporta. Você clama, Senhor, não aguento mais. Ele diz, ele só olha para mim, para você e diz, mas você nem começou a fazer nada do que eu disse. Você só fez o que você queria. Aí quando você cansa, quando a gente se cansa de tentar fazer do nosso próprio jeito, aí a gente diz o quê? Senhor, eu entrego em tuas mãos. Aí todo mundo aqui já viveu isso. Rapaz, no dia que eu entreguei nas mãos de Deus, fluiu, aconteceu. Porque a gente quer levar na própria força. A gente quer levar na nossa própria vontade. A gente tem problema em se submeter e se alinhar com Deus. A gente calcula muito as nossas perdas, né? Ah, se eu deixar isso, como é que vai ser? Como é que eu vou ser suprido? Deus é supridor. Deus é recompensador. Agora, não vive recompensa de Deus quem não encara o desafio que o Espírito Santo lhe deu. Não vai. Você não vai contar milagres extraordinários de Deus na sua vida se você não se submeter ao que Deus colocou para a sua vida. Estou falando sobre essa fidelidade de Deus. Eu estava conversando com uma irmã um dia desse, que já congregou conosco. Ela trabalhava numa empresa. E ela é uma pessoa assim, que gosta de ter as coisas corretas e tal. E ela trabalhava para uma certa empresa. E ela foi cooptada por uma grande empresa do mesmo ramo. Só que chegando nessa empresa, teve muitas promessas, muitas coisas, ia ganhar muito mais. E quando ela pede demissão da outra empresa, ela vai se integrar totalmente do negócio. Tem uma situação nessa atual empresa grande, renomada, conhecida aqui na cidade, que vende produtos e desses produtos alguns serviços. Um dos serviços oferecidos era R$1.000 a mais do que o que ela vendia na outra. Só que era uma extorsão. Não era tipo assim, cada um pode tentar vender, existem preços tabelados, mas existe coisa que tem limite. Mas não era só uma extorsão, ela não podia dizer ao cliente isso. O problema estava aí, que ela tinha que omitir, enganar ali, para o cliente não ver, o cliente está assinando papel. É igual quando tu vai comprar uma casa, Minha Casa Minha Vida, tu paga 3 casas em uma, tu assina tudo ali. Quem é que já assinou o contrato do Minha Casa Minha Vida? Ninguém. Eu esqueci no meio do caminho como é que fazia minha rúbrica. De tanto assinar papel. É umas 400 folhas. Eu nem sabia mais como era. Já estava qualquer coisa aí, um negócio para eu... E ali eu não li. Gente, é muita folha. Eu não li nada daquilo. Então, muitas vezes você vai ali e o cliente não ia saber. Mas ela, como crente, disse, mas eu saberia. Eu não estaria em paz. Irmãos, pensem comigo aqui, vamos lá. Ela saiu de uma demissão de uma empresa que ela estava muito bem, honrada, tendo bons clientes, e vai para uma promessa melhor. E ela abriu mão. Em comum acordo com seu esposo, falou e disse, não tem como, não podemos caminhar por essa linha. E a pessoa chegou para a empresa, contou tudo e disse, não dá para mim. Não, mas a gente dá um jeito. Ela disse, é o jeito que eu não quero. Posso. E ela pediu demissão da empresa nova que ela foi, com poucas semanas. Mas Deus, Ele é fiel. Amém? Ele não dá as tentações que não podemos suportar. Com poucos dias, Deus gerou uma situação e ela foi para outra empresa já. É até um ramo diferente do que ela atuava antes. Mas eu quero nos levar à reflexão disso. Nós estamos dispostos a abrir mão. Nós estamos dispostos a ser os chatos, o crentão, o só quer ser o santo, o bom, a ouvir isso aí, faz acordo ali com o Ednaldo não, faz acordo ali com o Cauã não, que ele só quer ser o certo.
Você quer ouvir que no seu velório estão mentindo sobre você ou falando a verdade sobre você? Porque o velório é o dia da mentira de muita gente. Tem gente que vai cavar muita bondade daquele cara, que a esposa olha assim, menino, onde foi que acharam essa versão dele? Vivia muito longe daqui. São preços que nós vamos ter que pagar. Mas por quê? Porque a fidelidade de Deus, ela não se aparta de nós. Ele é fiel para nos livrar. A palavra também diz, né? Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. E a bondade de Deus, ela nos leva, para a gente fechar, ao arrependimento. Ela nos leva a reconhecer os nossos pecados. A bondade de Deus, quando Deus é bondoso comigo, cuidou dos mínimos detalhes, abriu portas que eu não esperava, da minha casa, do meu filho, da minha família e etc. E eu vou observando essa bondade, ela começa a mexer comigo e me leva primeiramente a reconhecer os meus pecados. Eu tenho que me arrepender. Jesus, Tu és tão bom comigo, Senhor. O Senhor é tão bom. E eu estou aqui resmungando, eu estou aqui sem percepção. Eu estou aqui ignorando a Tua bondade. Eu estou aqui ignorando a Tua fidelidade, porque eu estou atrás dos meus próprios interesses. A bondade de Deus nos leva a se arrepender. Tenha muito cuidado, estamos no tempo que as pessoas estão em busca dos próprios interesses. Se está bom para mim, para minha família, beleza. Se vai me incomodar, eu não vou. Aqui não sai da minha rota. Oxi. Como assim? Lembra, quem planta, colhe. Eu já dei carona a pessoas que você diz, não pastor, me deixa aqui. Eu disse, não, eu só quero bênção completa. E eu estou plantando para que façam isso com minha esposa e minhas filhas. Eu quero que eu leve na porta de casa também. Não quero que deixe no caminho aí solta, não. Eu levo na porta de casa. A bênção eu quero completa, eu não quero ela pela metade, não. Vai fazer um favor? Manda uma milha a mais. Faça completo. Tenha consciência disso. Arrependa-se dos pecados, dessa perspectiva humana de só querer vantagem. Tem gente que caminha muito pela vantagem. Deus me traz muita gente aqui para lapidar. Uma vez um irmão gostava muito de vantagem, mas é porque era o modus operandi da vida dele, vida de pobreza, miséria, e cresceu numa mentalidade de miséria. Então, na mentalidade de miséria, as pessoas, não é porque elas são miseráveis. A miséria é um espírito ruim que habita em nós, que nos leva a pecados. Por exemplo, glutonaria é um pecado não por passar fome. Hoje em dia tem pouquíssimas pessoas passando fome. Em referência a 30 anos, estava até conversando isso com o irmão Daniel esses dias, lá na casa dele, que antigamente a pessoa chegava e pedia uma ajuda, a gente não tinha mesmo ajuda. Era um monte de gente para comer, comida bem pouquinha regrada, um ovo para 2, para 3. Tinha que esticar o ovo, né? Era sabor ovo, cheiro de ovo. Não era ovo. Hoje não. Frita 3 ovos, bota um queijinho, um orégano. Antigamente era difícil mesmo. Era comer. Esses dias eu estava em casa, senti a Annalise fazendo, né, fritando o ovinho, disse, eita, uma farofinha, uma banana. Hoje é iguaria, mas há 20 anos atrás, isso era o que matava a fome no finalzinho da noite. É ou não era? Banana com pão. É, meu irmão. Só que quando a gente começa a ver a bondade de Deus, a gente dá respostas diferentes. A gente precisa dar respostas diferentes, porque a gente não está nesse espírito de miséria. Tem uma boca livre, a pessoa chega e isso é espírito de miséria. Não é de necessidade de passar fome, não.
é de miséria. Eita, vai faltar, vamos, é só hoje, bota bem muito aí, ó. É espírito de miséria. E deixa de viver as entrelinhas dessa bondade e misericórdia. Sabe por quê? Porque muitas vezes, poxa, todo mundo comeu, você não comeu, mas às vezes Deus preparou algo para você, que, como eu digo, tem coisas que milionários e missionários podem viver. Às vezes a pessoa, eu já vivi circunstância que a pessoa passa anos para poder viver. Hoje, para mim, tanto faz entrar na casa de um milionário e de alguém muito pobre. Eu me comporto da mesma maneira. Não admirando. Tem gente que entra na casa do rico e diz: meu Deus, hein? Essa cadeira, hein? Vixe Maria, eu vou nem sentar. Espírito de miséria. Porque ele diz: isso é inalcançável para mim. O meu Deus não me supre assim, não. O meu Deus só me dá a corra quebrada. Eu vou porque você quer. Porque isso está dentro de você. Você não rompeu com essa miséria. Porque para sair da miséria tem que ter esforço. Tem que ter uma nova perspectiva. Tem que se levantar com outra perspectiva. Tem que se esforçar mais. Tem que trabalhar mais. Por isso que Salomão disse: vai ter com quem? Eita! Porque Salomão não disse assim: vai ter com um elefante, que é mais forte, robusto. Ele disse: vai ter com quem? Porque a formiga tem que trabalhar todo dia. E é um trabalho em conjunto. Pequenos pedaços, construções. Ele estava dizendo, encontrando sabedoria na ciência de Deus nisso. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai trabalhar, se levante. Sai desse estado de miséria que te prende, que não faz você enxergar a fidelidade, a bondade de Deus na sua vida. E vive preso ali. E quando eu falo sobre isso, é porque Deus, em sua riqueza, quer nos enriquecer em tudo, não é só sobre dinheiro. E tem gente que fica só focado no dinheiro. Aí ele se torna mais miserável dos homens, porque ele está focado num espírito chamado Mamon. Deus que controla o dinheiro da avareza. Mas o Deus que controla todas as coisas me traz uma consciência até de gerenciar e gerir o dinheiro. Isso é muito importante. Eu era uma pessoa que não sabia gerenciar dinheiro e acabava muito rápido. Aqui dentro da minha casa, meu pai, aí minha irmã do meio puxou mais a ele, deu um chau assim. Aí eu não entendia porque meu pai dava um chau assim. Eu era criança, não entendia. Quando a gente se torna, a gente tem a primeira casa, que você casa, vai juntar você e sua mulher e diz: rapaz, era aqui não. Aí eu entendo, porque meu pai dizia: faça pesquisa nos mercados para a gente aqui não comprar errado, porque R$1, 50 centavos, faz tanta diferença. Que eu era criança e não sabia, ele me forçava a ir. Aí eu fazia pesquisa no supermercado do bairro todinho, para ele comprar no atacadão. Aí depois de um tempo eu disse: meu filho, você não está tendo noção não, que esse bairro aqui não vai ter promoção não. Esse bairro aqui não vai ter promoção não, é só lá no atacadão. Vamos olhar as coisas assim. Tem uma pesquisa mais inteligente. Mas isso foi um bom reflexo. Hoje, antes de eu sair de casa, eu abro os encartes de todos os atacarejos. Digo: opa, vamos ver aqui, porque eu não quero dar viagem perdida. Quero entender como é que está. Eu compro um pouquinho aqui, compro... Por quê? Porque R$1 faz diferença, 50 centavos faz. Para você poder até desfrutar depois de comer uma pizza com a família, comer um negócio bom. Mas você, porque eu não quero andar, eu não quero perder tempo. E de tempo de que às vezes? Tem até muito. Mas quando sai esse espírito de miséria na nossa vida, Deus começa a trazer uma mentalidade de abundância, de riqueza, de sabedoria para nós. Você já notou, irmãos, que a vida de muita gente é isso? É ter uma própria, é ter um carro, é ter não sei o quê. Amém. Mas você precisa ter contato com Deus provedor, que te dará sabedoria, para que a conquista da casa própria, do carro, não seja um esforço de metade da sua vida. Tem pessoas que viveram nesse espírito de miséria, controlado pelo inimigo. A forma que ela poderia ter sabedoria de Deus para lidar com outras áreas e até conseguir um emprego melhor, mas ela estava ali, ó,
Falou, não, a gente só ganha se for assim. Trabalhar de domingo a domingo, 15, 18 horas por dia, para ir juntando migalha, não pode comer, não pode desfrutar de nada e tal, e vai juntando. Mas ela trabalhou metade da vida, e vai viver só, desfrutar uma velhice sem disposição nenhuma. Vai ter que deixar para alguém curtir, porque ela não vai conseguir curtir esse dinheiro, esse recurso. Tem um documentário, A Vingança de Deus. Depois procurem no YouTube. A Vingança de Deus. Esse documentário é de um canal chamado O Poder de Deus, que conta a história de um senhor que era ateu. O Deus dele era o dinheiro, e seus filhos se converteram. E a vingança de Deus foi muito, muito interessante. Ele chegou a derrubar um templo no interior. Ele derrubou um templo que ele comprou um terreno, tinha um prédio. Ele derrubou esse terreno. E a vingança de Deus na vida desse homem foi muito interessante. Ele tinha dinheiro para ir para qualquer hospital, qualquer especialista, mas o especialista ali não podia mudar a história dele, porque ele estava perturbado por um espírito imundo, possesso de espíritos imundos, que ele ficava, a língua dele inchava e ele ficava com a língua para fora, botando a língua assim, feito cachorro, se curvava no chão quando estava possesso. Aí quem ele amaldiçoou, os filhos, tudo foram os filhos que foram usados por Deus para interceder pela vida daquele homem, fazer campanhas de oração, de intercessão. É lindo, irmãos, assim vocês vão ficar muito impactados. A vingança de Deus foi amar aquele homem, porque Deus não matou aquele homem, Deus matou o espírito que dominava aquele homem, e salvou aquele homem, e hoje ele descansa no Senhor. E a família tem uma história para contar, de que o dinheiro, até mesmo se for bem administrado, mas se for alguém que não possui o Deus da riqueza, ele só tem dinheiro. Vamos orar. O teu Espírito está aqui no nosso meio, Jesus. Tua doce voz está aqui. Tua presença está aqui, Jesus. Não há nada melhor do que ser amado pelo Senhor. Não há nada melhor do que ver e viver a fidelidade do Senhor. Vem, Senhor, no nosso coração agora, Pai.